Evangelho, terça-feira da quarta semana do Tempo Comum, hoje, memória obrigatória de São João Bosco, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. E começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quarta semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Bosco, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a continuação do 5º capítulo do Evangelho de São Marcos, juntamente com a memória de São João Bosco, que daqui a pouco vamos ouvir um pouco mais a respeito dela. Mas queria aproveitar para dar logo sequência à meditação do texto do nosso Evangelho de hoje. Estamos na continuação da leitura do Evangelho de São Marcos, que ontem ouvimos. Após aquele episódio na terra dos Gerazenos, o Senhor sobe outra vez na barca e ruma novamente para a cidade de Cafarnaum. Se podemos ainda fazer um parágrafo sobre ontem, vemos o quanto o Senhor amava aquele povo. Enquanto eu celebrava a Santa Missa, me vinha no coração a imagem das 99 ovelhas que são deixadas no deserto para que se buscasse aquela ovelha perdida. Vós valeis mais do que muitos pardais.
Foram 2.000 porcos que precipitaram dentro da água para a libertação daquele homem. Poderíamos então dizer: vós valeis mais do que muitos pássaros. Para o povo que vinha daquela região de tradição pagã, ou seja, não conheciam a fé de Israel, o valor de uma manada de porcos como aquela era muito grande, não era pouca coisa. E aqui se compõe então uma declaração do valor do sofrimento diante dos olhos de Jesus. Se o Senhor diz que vós valeis mais do que muitos pardais aos olhos de Deus, pois o Senhor cuida de vós. Para aquele povo estava sendo declarado o valor de uma alma que estava nas mãos de Satanás, que havia perdido a sua dignidade, que estava escravizado sobre o poder das trevas. O seu valor aos olhos de Deus é inestimável. Ele atravessou uma tempestade para poder libertar aquele homem. Entregou por ele a sua misericórdia, revestiu-o de misericórdia e deixou-o no seio daquela comunidade que, com medo e ainda inconstante no conhecimento da graça e da verdade, não soube acolher Jesus, não soube estimar o preço do Senhor, ele que havia declarado um preço alto pela vida daquele homem, não foi bem estimado por todos aqueles que o acompanharam. Mas ele deixou a graça e a misericórdia entregues àquele homem que voltou para sua casa e cumpriu a missão que o Senhor lhe confiou. E dessa forma, aquele inteiro povo pôde admirar os prodígios de Jesus. Quantos foram aqueles que fizeram o esforço de atravessar para o outro lado do mar e encontrar Jesus nas terras de Cafarnaum e além? Não sabemos. Mas que o nome do Senhor foi anunciado por aquele que o Senhor tanto amou e revestiu com a sua graça e com a sua misericórdia, sim, isso nós o sabemos. Se faltou o amor e a compreensão em relação a Jesus, no desembarque na terra dos Gerazenos, ao retornar para Cafarnaum, abundou essa experiência. Já ao desembarcar, Jesus é encontrado pela multidão, às margens do mar. E ali aparece Jairo, chefe da sinagoga, que pede a Jesus algo que somente o próprio Deus pode realizar. Jairo vai ao encontro de Jesus, seguro que está diante daquele que veio em nome do Senhor e como um profeta grande em graças e obras, poderia suplicar a Deus em favor de sua filha. Que súplica maior um pai poderia ter diante de Deus, senão a súplica pela vida de sua filha? E foi essa súplica que Jairo entregou e confiou nas mãos de Jesus. Senhor, minha filhinha está morrendo, mas se o Senhor impuser suas mãos sobre ela, ela viverá. Jairo conhece a história de Elias e de Eliseu, conhece o que os profetas realizaram e pediu algo que era possível, era conhecido pela fé de Israel e também estava firme e presente no coração de Jairo, que diante da agonia e da dor daquele pai, Deus se faria próximo e o consolaria. Porém, uma grande prova esperava ainda Jairo. Jairo deveria passar por uma prova ainda maior, aquela de enfrentar a notícia da morte de sua filha e de permanecer esperando em Deus, de renovar a sua esperança no Senhor que disse: eu vou onde ela está. Quando nós pedimos que o Senhor venha em nosso socorro, às vezes, meus irmãos, as coisas se agravam muito. E a gente pensa, bom, o Senhor não escutou a nossa prece, não escutou o nosso pedido, a coisa não deu certo, então eu fui me aproximar, piorou ainda mais. Nada disso, calma. O Senhor coloca à prova a nossa fé para que possamos crescer.
O Senhor ouve as nossas preces, Ele conhece a dor do teu coração e se compadece de ti. Ao pedir ao Senhor, Senhor, venha, ao confiar ao Senhor a intenção mais cara do seu coração, Jesus, ajuda-me. Quando o Senhor declara que vem conosco, que acolhe a nossa prece, Ele também se vale dessa ocasião para aumentar a nossa fé. Confia no teu Senhor, pois Ele está contigo, Ele está no meio de nós. E naquele momento o Senhor começa a caminhar e no meio da multidão tem alguém que espera por uma graça de Jesus, que também confiou como Jairo a sua necessidade nas mãos do Senhor e agora tem diante de si Jesus que passa e uma multidão que o cerca, que é quase a dificuldade em paralelo que Jairo está por viver. Aquela senhora tem uma multidão para enfrentar, frágil, fraca, debilitada, duramente enferma, como o texto nos fala. Ela precisa abrir espaço no meio de uma multidão, é quase impossível, por assim dizer, né? Seria de desestimular. Eis que quando ela tem a oportunidade de estar com Jesus, o contexto é o pior possível para ela conseguir isso. É muito similar à situação de Jairo, né? Mas o que nos fala o evangelista? Ela retoma, e São João Maria Vianney vai escrever isso também, ela retoma o vigor da fé em seu coração e diz, se eu tocar ao menos a borda das vestes dele, eu serei curada. E se lança no meio daquela multidão para tocar na sua veste. Diante daquela grande provação que surge ao decidir ir ao encontro do Senhor e ao ter no coração a certeza de que o Senhor a acolhia, olha que coisa interessante, né? Ela não tinha ainda ouvido a palavra de Jesus como Jairo ouviu. Eu vou à sua casa. Houve um diálogo. Com essa mulher não tinha acontecido diálogo algum, apenas dentro do seu coração o desejo firme de ir até Jesus e diante da dificuldade da multidão, a renovação desse propósito, dessa fé, de lançar-se em meio àquela gente para tocá-lo. E o diálogo vem depois, vocês perceberam? Houve um diálogo. Jairo dialogou antes, ela dialogará depois. Que grande testemunho dessa mulher, que era necessário para Jairo naquele momento, pois estava por chegar a hora da sua prova. E eis que aquela mulher toca no manto de Jesus, e ao voltar-se à multidão e falar aquilo, os discípulos não compreendem, acham que é inapropriada a pergunta de Jesus. Mas a pergunta do Senhor não é para fazer referência a um fato, mas para lançar luz sobre um ato, o ato de fé daquela mulher. Sem a palavra de Jesus, sem a pergunta de Jesus, não seria conhecido o seu testemunho de fé. E naquela hora era fundamental para Jairo, em especial, conhecer tal testemunho. Quem me tocou? E o Senhor para a sua marcha em direção à casa de Jairo para encontrar aquela que muito lhe amou e que veio ao seu encontro e que tudo entregou a ele. E que enfrentou uma batalha, a multidão para chegar até Jesus. E o Senhor estava ali com ela em diálogo. E eis que nesse momento chega a hora da provação de Jairo. Mas Jairo trazia consigo a palavra do Senhor que já havia escutado a sua súplica e respondido ao seu apelo. Jairo agora trazia consigo o diálogo entre Jesus e aquela mulher e o testemunho da fé daquela que esperou no Senhor e foi atendida. E a prova de Jairo, meus irmãos, observem um detalhe, não foi só a notícia da morte de sua filha, mas também o comentário que se seguiu. Por que incomodar? Por que está a amolar o mestre se ela já morreu?
Deixa para lá, suas esperanças acabaram. É uma voz diabólica, aquela voz que tenta levar o homem a olhar somente para si e a desistir de Deus. Me deixa com a minha dor. Você, Deus, não pôde fazer nada por mim, ela morreu. Me deixa agora com a minha dor. Eu não quero mais ficar contigo. E o que Jesus diz para Jairo naquela hora? Não tenha medo. Creia somente. Não tenha medo. Não deixe que a tristeza infunda no teu coração o medo de que Deus tenha te abandonado, o medo de que Deus tenha te ignorado, o medo de que não seja mais possível fazer nada em seu favor, pois o teu Senhor, que está sobre o céu e a terra, o Onipotente, voltou os seus olhos sobre ti e se compadeceu de tuas lágrimas e de tua dor. E ele disse: eis que venho ao teu encontro, por amor a ti. No momento em que chega a provação, no momento em que chega a palavra de desânimo, chega também a voz de consolação do Senhor, mas antes desses dois momentos, veio por primeiro o testemunho que nos enriquece na fé. Não tenha medo, crê somente, retoma. É como se o Senhor dissesse: não tenhas medo. Olhe para o que eu acabei de fazer na vida dessa mulher. Olhe para o testemunho dessa tua irmã. E eu vou continuar contigo esse caminho. Ele se tornou mais duro, mais austero, porque agora temos essa notícia difícil. Mas eu estou contigo. E quanto mais Jairo caminha com o Senhor, pior as coisas vão se apresentando. São as mulheres que choram e que gritam, as pessoas que se lamentam e batem no peito, aqueles que fazem befa e que debocham do Senhor. Mas o Senhor volta-se para ele e diz: você e sua mulher me acompanhem. E sobe com eles Pedro, Tiago e João. E ao chegar na sala onde estava colocado o corpo de sua filha, ele então estende as mãos, lhe dirige a palavra e a ressuscita. E a devolve para seu pai cheia de vida. E devolve de novo a beleza do vínculo paterno e materno. Dê de comer, cuide da vida que vos foi entregue. Se pelo primeiro nascimento a vida dessa pequena foi entregue a seus pais, mais uma vez o Senhor entrega o cuidado de sua vida nas mãos deles. E agora eles têm mais do que o alimento físico para oferecer-lhe. Tem também o alimento da fé. O Senhor que nutriu a fé desses pais e que os introduziu na revelação da vida, agora ofereceu por eles um alimento forte para fortalecer a alma da filha que lhes foi confiada por Deus. Aquela que esse pai muito amou, em Cristo poderá ser nutrida na fé do Deus verdadeiro. Que beleza, meus irmãos, que maravilha! Como o Senhor é bom e misericordioso por nós. E hoje celebramos também a memória de São João Bosco. Vou ler um trechinho da história de São João Bosco para poder compreendermos um pouco mais o que o Senhor pediu desse santo sacerdote e o tanto que ele conseguiu realizar através de Dom Bosco em favor de centenas e milhares de almas. João Melchior Bosco nasceu no dia 16 de agosto de 1815, numa família católica de humildes camponeses da região de Asti, no norte da Itália, perto de Turim. Órfão de pai, aos 2 anos de idade, muito cedo, né? Cresceu cercado do carinho de sua mãe, Margarida, que o amparou com os irmãos durante toda a sua infância. Recebeu uma sólida formação humana e religiosa em família, mas a instrução básica ficou um tanto prejudicada, pois a família precisava de sua ajuda no cuidado da lavoura e do campo. Aos 9 anos de idade, João Bosco teve um sonho que marcou a sua vida para sempre.
Nossa Senhora, nesse sonho, o conduzia junto com um grupo de meninos, porém desordeiros, que o destratavam e que o faziam passar por dificuldades, humilhando de todos os modos. João queria reagir contra eles, mas Nossa Senhora lhe disse no sonho: João, não com pancadas, e sim com amor. Torna-te forte, humilde e robusto, filho meu. A seu tempo, tudo compreenderás. Nessa ocasião, decidiu dedicar toda a sua vida a Jesus e a Maria Santíssima. E já, desde pequeno, quis então ser sacerdote. Com o sacrifício e ajuda dos vizinhos e orientado pela família, conseguiu ingressar no seminário da diocese. Sempre muito inteligente e dedicado, João trabalhou como aprendiz de alfaiate, ferreiro, garçom, tipógrafo e assim pôde se ordenar sacerdote em 1841, em meio à Revolução Industrial. Aconselhado pelo seu diretor espiritual, Padre Cafasso, desistiu de ser missionário nas terras da Índia e ficou em Turim, dando início ao seu apostolado da educação das crianças e dos jovens carentes, por quem nutria grande estima e preocupação. Este produto da era das industrializações se tornou a matéria-prima de sua obra e vida apostólica. Os menores, as crianças que eram abandonadas à miséria ou que eram então aproveitadas barbaramente para o esfrutamento da indústria. Nesse mesmo ano, Dom Bosco então criou o chamado Oratório de Dom Bosco, onde os jovens recebiam instrução, formação religiosa, alimentação, tendo apoio e acompanhamento até a colocação em um emprego digno a eles. Dentre esses jovens estava São Domingos Sávio. Depois, Dom Bosco sentiu a necessidade de recolher os meninos em um internato-escola. Em seguida, implantou em todas as obras escolas profissionalizantes, com oficinas de alfaiate, encadernação, marcenaria, tipografia e mecânica, ou seja, todos aqueles ofícios que ao longo de sua vida ele mesmo tinha aprendido. Resposta às necessidades da época. Para mestres das oficinas, inventou um novo tipo de religioso, o chamado coadjutor salesiano, que era aquele que acompanhava o desenvolvimento dos meninos, não apenas na vida espiritual, mas também nos afazeres da vida profissional. Em 1859, ele reuniu esse primeiro grupo de jovens educadores no oratório, fundando assim a chamada Congregação dos Salesianos. Nos anos seguintes, Dom Bosco criou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e os Cooperadores Salesianos. Construiu em Turim a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora e fundou 60 casas salesianas em seus países. Abriu as missões na América Latina, publicou as leituras católicas para o povo mais simples. Dom Bosco agia rápido, acompanhou a ação do seu tempo e viveu um modo de educar que passou a humanidade como referência de ensino, chamado Sistema Preventivo de Formação. Não esqueceu do seu sonho de menino, mas, sobretudo, compreendeu ao longo da vida o que a Virgem Santíssima lhe havia dito. Quando lhe recordavam tudo o que ele fizera ao longo de sua vida, já velhinho, respondia com um sorriso sereno no rosto: eu não fiz nada, não se iluda, foi Nossa Senhora quem fez tudo. No dia 31 de janeiro de 1888, Dom Bosco seguiu para o céu, ao lado da Virgem Maria. Foi beatificado em 1929 e canonizado em 1934. Foi proclamado modelo por excelência para os sacerdotes educadores. E sempre nos ensinou que o caminho do amor é o caminho mais eficaz para salvar os jovens da delinquência e para conduzi-los num caminho de verdadeira vida. Peçamos a intercessão de Dom Bosco por todos os nossos jovens, por todos os nossos professores e por todos aqueles que trabalham com a educação
infanto-juvenil, a fim de que, seguindo o exemplo de Dom Bosco, possam perseverar sempre no cuidado e no amor ao próximo. Tem duas coisas de Dom Bosco que eu costumo recordar que são muito bonitas. A primeira são as 3 brancuras da igreja. O Santo Padre, que se veste de branco, a Virgem Maria, que está sempre vestida com um manto branco, e a Santa Eucaristia. São as 3 brancuras da igreja que devem estar no coração de todos os seus filhos. E uma outra palavra de Dom Bosco que é muito marcante é: muitas vezes nos perguntam como seria um santo. E eu vos digo, a cada vez que vejo um penitente sair do confessionário, depois de ter confessado todos os seus pecados e ter recebido perdão, eu vejo um santo que caminha diante de mim. Que com essas palavras de Dom Bosco nós possamos ter o coração desejoso da reconciliação com o Senhor e possamos também nós renovarmos a nossa fé, como Jairo pôde renovar e como aquela mulher que sofria à beira da multidão pôde renovar lançando o seu encontro de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Bosco e de Nossa Senhora Auxiliadora e de São Domingos Sávio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.